Linha de Frente. Olá, meu povo, eu sou Rodolfo Marins e está começando mais um Linha de Frente. Hoje os convidados são minha amiga Carol Curimbaba, Alessandro Negão, Felipe Monteiro e Delegado Palumbo. Obrigado, senhores, por compor essa mesa maravilhosa. E o debate vai ser daquele jeito, Felipão. Eu quero ver quem vai ser o primeiro a dividir a tela com o Felipe hoje, hein? Você não pede por esperar. Olha só, o assunto é MST, né? E sabe, vamos começar com o pé esquerdo em homenagem ao Felipe esse programa. Porque nesta semana o MST invadiu 2 fazendas em menos de 24 horas. Na segunda-feira, mais de 600 famílias integrantes do movimento ocuparam pela segunda vez uma propriedade em Hidrolândia, que no passado foi usada para exploração sexual e tráfico internacional de pessoas. O grupo pediu que a fazenda seja destinada à criação de um novo assentamento. O local, que faz parte do patrimônio da União desde 2016, já foi invadido em março deste ano. E as tentativas e os ativistas foram despejados pela Polícia Militar. Já na madrugada de terça-feira, o movimento invadiu uma propriedade com cerca de 500 hectares em Caruaru, no agreste do estado pernambucano. Em comunicado, o MST informou que 180 famílias participaram do ato. O MST diz ainda que a invasão teve a intenção de reivindicar a terra ocupada que, abro aspas nessa fala, tá? Não cumpre sua função social e está improdutiva. Eu fecho aspas e vou quebrar a pauta nesse meio aqui para já começar com ele, com meu amigo Negão. Negão, o que parece é que essa terra devolvida, na verdade, essa terra tomada pelo governo, chama-se terra devoluta, né? O Felipe sabe bem dessa expressão, é uma expressão jurídica para quando a terra é improdutiva e dada pelo governo. Mesmo ela sendo devoluta, o MST não tinha jeito nenhum de estar invadindo, porque as autoridades teriam que vir ali e, no caso, colocar famílias para produzir naquela terra. Você se refere à primeira terra ou à segunda? Na verdade, a primeira terra, né? Porque foram 2 invasões. Bem colocado. A segunda, pelo que eu entendi, é privada. Tudo bem, vamos primeiro na devoluta, que é a terra onde está meu raciocínio. É a terra que já foi invadida em março desse ano e eles foram colocados para fora. Certo. Ok? Vamos lá. Esse é o primeiro ponto. Já na segunda, era uma terra de fato privada e eles invadiram também, 180 famílias. Com a desculpa esfarrapada de que ela não cumpre sua função social. Exatamente. Então nós temos aqui 2 funções. Nós temos 2 casos aqui. Uma que é a terra que já era da União e a outra terra que era privada. O MST não tomou conta de nenhum dos 2 e invadiu as 2. Invadiu as 2. O interessante é que é o seguinte, né? Ela se tornou da União em 2016. 2016, 7 pelo anos. menos no comecinho, a gente tinha Dilma Rousseff ainda. Aí tem que saber se ela já tinha saído, já porque ela saiu em 2016. Eu sempre falei aqui no Linha de Frente que eu acho correto pegar a terra da União, entendeu? Invadir ou ocupar, como eles gostam de chamar, a terra da União. Não é correto você fazer isso numa propriedade particular. Não interessa se ela não está cumprindo a sua função social. Aquela terra tem um dono. Aquela terra tem uma escritura, aquela terra tem um dono. Pronto e acabou. A terra da União é a terra de todos nós. Quem é que tem a maior parte das terras desse Brasil? É literalmente a União. Então, o que me deixa assim perplexo assim é saber que eles vão num lugar que é o certo, levam as 600 famílias, pode ver que eles levaram mais, e depois eles invadem uma privada, vai saber por quê, né? Usando essa desculpa esfarrapada de que ela não cumpre a sua função social. Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser com o seu bem, desde que você esteja pagando todos os seus impostos, tudo certinho. Você faz o que você quiser. Se você quiser, você enche de cabeça de gado. Se você quiser, você enche de concreto. Se você quiser, você enche do que você quiser. É seu, é sua. Se a gente abre um precedente para isso, a gente vai estar abrindo um precedente para tudo. Por que, na minha opinião, eles normalmente não entram na terra da União? Porque quando entra na terra da União, quebra o argumento justamente que eles gostam tanto de usar. Porque quando entra na terra da União, principalmente quando o governo foi eleito graças ao MST, porque para quem não se recorda, o MST esteve de braços dados com o Lula desde logo que ele saiu da cadeia. Desde quando ele saiu da cadeia até o momento da posse, até agora, até hoje, o MST é quem mais ajudou o Lula nessa campanha, quem mais levantou o nome do Lula, quem mais levou gente para ir atrás do Lula em todo o Brasil, quando o próprio brasileiro não estava afim de ver o Lula
em comício, o MST estava lá, batendo ponto. Não só eles, como a CUT também, diga-se de passagem. Eu apoio essa invasão à terra da União, porque eu acho que é um jeito de fazer o governo se tocar e assentar essas famílias. E é sempre bom deixar claro uma coisa. Não adianta nada o presidente Lula ir lá e, beleza, vocês entraram na terra da União, toma aqui essa terra para vocês, vamos dividir todo mundo aqui bonitinho, porque o certo mesmo não era o MST invadir. O certo era o MST dizer assim, ó, o senhor tem uma terra aqui, então faça o favor de fazer o plano para dividir. E depois disso, dar toda a infraestrutura para que aquelas pessoas possam produzir. Porque senão a única coisa que a gente vai ter é uma nova comunidade, certo? Com pessoas que não produzem e que acabam tendo que viver de benefício social. Eu tenho certeza que na hora que você falou que acha certo a invasão da União, eu olhei pra cara do delegado Palumbo, ele já deu aquele sorrisinho de lado. Mas eu quero trazer agora no âmbito jurídico aqui, Pepe, meu amigo, tá bom? Porque essa terra devoluta, que foi lá em 2016, tá? Que havia sido invadida já nesse tempo também, mas eu não vou trazer esse fato pro caso, vou trazer o fato de ela ter sido uma terra que estava sendo usada pra quê? Pra exploração sexual. A União foi lá e tomou essa terra que provavelmente estava improdutiva. Nós não temos, de fato, uma campanha no Brasil, um governo no Brasil. Lembrando que Bolsonaro, né, foi a maior reforma agrária do país, aconteceu no governo Bolsonaro. Mas, de 7 anos para cá, essa terra não poderia ter sido usada de uma forma bem diferente, ter colocado pessoas para morar, fazer um assentamento, fazer sei lá o quê, mas transformar essa terra, em verdade, em moradias para essas pessoas? Porque terras igual a essa, tem um monte no país, você sabe disso. Rodolfo, eu concordo com você. O que chama a atenção, e aí reforça um pouco o argumento do MST em relação à demora da administração pública em proceder à reforma agrária, é que essa terra da União, no primeiro caso, por exemplo, foi desapropriada em 2016. Ou seja, atravessou 3 governos federal e não teve o assentamento das famílias. Atravessou o governo da Dilma, atravessou o governo do Temer, atravessou o governo do Bolsonaro, e agora nós estamos no governo do Lula. Ou seja, teoricamente, 4 governos diferentes se passaram em 7 anos e não houve o assentamento dessas pessoas, né, dessas famílias, né, demonstrando que há uma demora do Poder Executivo em assentar as famílias, o que é um absurdo, não é? Agora, tem um ponto aqui que eu queria discordar do Negão, né? É que a gente só falou do primeiro caso, né? Porque tem um segundo caso também que houve a invasão de uma terra privada. Então, mais uma vez, o MST, Pepe, invadindo terras querendo tomar posse de terras que não são deles. Esse é mais um caso. Vamos lá. Vou responder essa sua pergunta aqui, mas primeiro eu queria fazer um parêntese no que o Negão falou. Negão, a propriedade, ela não é plena em nenhum lugar do mundo, né? Só porque o cara é dono da terra, ele não pode fazer o que ele quiser daquela terra. Ele não pode, por exemplo, usar para tráfico. Ele não pode, por exemplo, não explorar aquela terra. Tanto é que a Constituição Federal... Aqui não está escrito que eles entraram porque eles usavam para coisa errada. Tanto é que a Constituição Federal fala claramente do uso da função social da propriedade. Ou seja, as pessoas que são donas de terra têm que utilizar a terra para determinado fim, previsto na Constituição Federal. Felipe, você sabe que está errado. Quando ela não exerce, quando ela não exerce essa propriedade na sua plenitude, está errado. Está errado. A União detém 70% das terras do Brasil. Você entrar numa terra que não é sua, você não está fazendo isso. A gente já começou o programa assim. Vamos dividir. Segundo comentário, já está tendo um debate. Legal, vamos dividir a questão. Carol Curimbaba e delegado Palumba, não espero nada mais de vocês. Bem nesse assunto, eu estou babando aqui. O ponto importante, né? O proprietário de terra tem que exercer a função social da propriedade. Não pode, só porque é dono, usar a terra da forma como ele quiser. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, claro, a Constituição Federal não permite invasão de terra. Eu não estou aqui defendendo invasores de terra. Eu não estou aqui defendendo o MST quando ele exacerba o seu poder reivindicatório, o seu direito, e vai invadir terra. Não estou falando isso agora. Mas o fato é que há 2 direitos coincidentes, né? O direito do MST em ter a reforma agrária, que é um direito constitucional também, está na Constituição, e o direito do proprietário em ter a sua propriedade. Qual que vale mais? Essa é uma pergunta que tem que ser discutida. É por isso que eu sou a favor no caso da terra da União, porque de certa forma também é deles. Não, mas a União, aí vem a discussão, Negão. Por exemplo, é crime. Quando a pessoa invade a terra da União,
ela não estaria furando a fila, por exemplo? Exatamente. Porque há uma regra, claro. As pessoas, exatamente. As famílias, por isso que tem que ter. O governo teve a fila furada pelo MST. Por isso que tem que ter normas claras de assentamento das famílias, tem que ter transparência e quem são as famílias que têm que ser assentadas. E mais do que transparência, tem que dar instrumentos para essas famílias. Mas aí é fácil falar isso quando você tem um teto. Tem que dar instrumentos para essa família. Quando você tem um teto, para poder produzir. Agora, quando você não tem um teto, quando você não tem uma terra, entendeu? Aí é mais difícil. Eu sou a favor, no caso da Terra da União, porque é o que eu vejo em São Paulo quando isso acontece. A única invasão que o cara entra e fica, e amanhã depois ele tem água, luz e esgoto encanado na porta da casa dele, é justamente a do Estado. Porque a privada, a única coisa que ele vai conseguir é ser extorquido por muitas dessas ONGs aí que fingem que estão... fingem que estão do lado dele. Gostaria que você terminasse o raciocínio, Felipe. Vou passar para a Carol e para o delegado Paulo. Há uma questão lógica. Por que no governo Lula os números de invasão aumentaram? Por quê? Porque o MST, por ser um movimento ligado à esquerda... Não, ligado à esquerda. Por ser um movimento ligado à esquerda, está usando essas ocupações como pressão para o Lula, o governo Lula, começarem o assentamento das famílias. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu vou colocar para você, tá, Carol? Vou colocar para você, pegando carona nos dois aqui. Eu vou reformular a pergunta para você, porque você é do agro. Eu queria saber como era a fazenda, tá? A pergunta nem era tão boa. Mas agora eu vou reformular a pergunta aqui, tá bom? Em cima do que esses dois estão falando. Porque nós temos pessoas presas no 8 de janeiro até agora. E um dos principais motivos foi a invasão aos 3 poderes, ok? Invasão é invasão em qualquer lugar, ponto final. Se invadiu é crime. Não interessa se é da União, não interessa se é privado. Não interessa. Invadiu é crime. Invasão tá lá. Tá onde, Pepe? Na Constituição. Invasão. Você lembra o código aí? Da Constituição Federal? Tem que buscar aqui, se quiser. Não, tudo bem, mas você em casa aí já sabe. Tá lá, o importante. Eu tô só no primeiro ano de direito. Como assim você não decorou a Constituição? Chamado oral. O que acontece? Exatamente, peguei você, Pepe, olha só. O que acontece? Por que, na sua concepção, você que é do agro, Carol, quando o MST, eles invadem essas terras, eles não são presos, não são punidos, tampouco são levados para a delegacia e muito menos respondem pelo crime ambiental que eles fazem, porque eles entram e desmatam muito dessas fazendas e saem pela porteira, vou dizer assim, não é pela porta, pela porteira. É porque, em primeiro lugar, olá, meus amigos, eu estava babando para entrar nesse debate. Chegou a sua vez. Chegou a minha vez. É porque é um movimento cheio de narrativas e ele se embeleza, né? E atrai muita gente que apoia esse movimento de invasão. E eu tô com você, invasão é crime, não importa se é em terra da União, não importa se é em propriedade privada. A lei tem que ser seguida independente de onde e como. Mas aí eu quero trazer para um passo atrás. Eu gosto sempre muito do pragmatismo político, Rodolfo. Vamos pensar uma coisa. Fazer assentamento e estimular isso é uma política pública, concordam? Se é uma política pública, a gente tem que avaliar, é a melhor política pública? Porque há um custo. O grande professor Chico Graziano foi, inclusive, na CPI do MST, mas ele vem falando isso há muito tempo e eu vou fazer para vocês um resumo, falar de alguns números para a gente ver se realmente a reforma agrária é uma política pública eficiente ou se a gente tem que pensar nela como uma alternativa que é ineficiente. Nos últimos 40 anos, o Brasil fez a maior reforma agrária do mundo. Em média, foram 344 assentamentos por ano. Não há parâmetro igual para a gente comparar no mundo. E lá atrás, quando começou, fazia sentido sim, porque a produção agropecuária era muito ineficiente, então se fazia sentido e a população morava muito no campo. Mas de lá para cá, a produção rural se tornou altamente eficiente e investimento em tecnologia é o que faz realmente a diferença na produção do campo. Mas a gente teve nesse histórico da reforma agrária 2 momentos em que, primeiro, o Estado desapropriava as terras, então não tinha custo para o Estado e ele entregava para os assentamentos. E nos últimos 20 anos para cá, parou essa desapropriação em si e começou a compra de terras do Estado para o assentamento. Ou seja, tem custo para o Estado o assentamento. Esse custo, segundo o professor Chico Graziano, que fez um estudo incrível sobre o assunto, é de R$217 mil por família assentada. O custo da terra mais o start ali, os custos iniciais para a produção. R$217 mil.
A renda que aquela família faz no campo, a renda agrícola, somada à renda não agrícola, porque elas têm que fazer bico, trabalhar em outras coisas porque produz muito pouco, porque são famílias vulneráveis, é de 8 mil por ano, ou seja, não chega a R$700 por mês que as famílias assentadas conseguem fazer. Ou seja, há miséria no campo dentro dessas famílias assentadas, mesmo as regularizadas. Por que a reforma agrária não deu certo no Brasil desde do seu início há 40 anos atrás, pelo menos? Porque ela foi feita em cima de uma política como instrumento de política social e não como instrumento de política econômica, como aconteceu em outros países, como a Malásia, por exemplo, que eles pegaram esse movimento e falaram como que a gente faz para colocar essas famílias no campo e torná-las lucrativas para o Estado, fazer com que elas produzam e elas cresçam. E outra, dos mais de 5 milhões de produtores rurais, dos com terra, cerca de 3 milhões, pessoal, 3 milhões são dos com terra, são pobres. Por que o governo não estimula políticas públicas, primeiro para resolver o problema dos com terra e avalia se realmente dá terra para famílias vulneráveis, que muitas vezes nem eram do campo, e se elas foram catadas ali nas cidades do interior e levadas para as invasões. Viram massa de manobra? Viram massa de manobra. Por que eles não pensam em políticas públicas eficientes? Porque, segundo esse estudo, gera mais pobreza no campo. Então, eu quis colocar aqui, antes de tudo, reforma agrária é justificável no Brasil? Não é? Claro que é. Olha só, deixa eu trazer o artigo aqui. Tem vários parágrafos, tá, na lei, mas o artigo é o artigo 150, que diz assim: entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em caso alheia às suas dependências, pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Lógico, tem seus parágrafos aqui dentro que pode agravar ainda mais essa pena aqui. Delegado Palumbo, o movimento do Sem Terra... Eu não posso discordar da Carol agora, não. Deixa rodar a primeira mesa. Deixa eu rodar a primeira mesa. Que você vai discordar, eu vou pedir pra cortar, né, cara? Porque a audiência vai aumentar, eu quero com certeza. Números. A audiência vai aumentar com certeza. Delegado Palumbo. Pode fazer tráfico de drogas dentro da sua propriedade? Claro que não. A gente não concorda com isso. Mas eu duvido que o MST invadiria uma terra de traficante. Não invadiria. É uma grande cortina de fumaça esse movimento. Essa feira que tem aqui, que teve aqui no bairro da Barra Funda. Não fala, o bairro da Barra... Não, pera um pouquinho. O que tem de esquerdista caviar que defende esse movimento? Até tá me agredindo agora. Não tô agredindo, não. Você sabe que você é meu esquerdista, meu amigo esquerdista caviar, mas tem um monte de esquerdista caviar que defende esse movimento até ter a sua terra invadida. Você pode invadir, desde que não seja minha. Você pode invadir as fazendas, desde que não seja da minha família. É mais ou menos isso. Se o Lula resolver o problema do MST, acaba o seu principal cabo eleitoral. Foi o que o Negão falou. Esse movimento trabalhou pra caramba, pra campanha do Lula. E invasão é crime, não importa se é terra particular, se é terra da União. Tá furando a fila, como o Felipe mesmo falou. Você não pode, à base da força, à base da violência, invadindo, tirar o direito de outras pessoas que estão esperando há anos para ter um pouco de terra, para poder produzir. Tá errado isso. E essa feirinha aqui, Felipe, desculpa, é uma cortina de fumaça. Eles invadem terra. É caro, hein? É caro, hein? Mas é só para quê? É só para esquerdista caviar comprar mesmo. Porque quem é de direita não vai não vai numa feira dessa aí. Eu, por exemplo... Quem é pobre. Exatamente, não vai. De direita vai lá. Então, os esquerdistas caviar adoram. Mas é aquele negócio. Eles querem produzir orgânico. Você pode invadir, desde que não seja da minha família, você invada à vontade. Vai lá na União. Opa, tá chegando perto da minha terra. Não, então vamos ligar um 90. Na minha terra, não. Olha só, e para aumentar esse debate, João Pedro Stedley, fundador e líder do MST, defendeu que o grupo tem o direito de criticar o governo por ter ajudado a elegê-lo. Em entrevista ao site da revista Carta Capital, Stedley também reforçou que sempre haverá ocupações de terra, principalmente se o ritmo de distribuição de áreas para assentar não for considerado satisfatório. Felipe Monteiro, olha o Stedley colocando aí as cartas à mesa. Bom, o Stedley, ele é o líder do MST, ele está dando um recado claro para o governo Lula. É normal. É normal. Por que é normal? Porque o MST é um movimento de esquerda que tem ligação com o governo de esquerda, né? Então ele está pressionando o governo Lula a implementar a reforma agrária no Brasil. Agora, eu queria deixar aqui, pedir licença para discordar da Carolzinha.
Pelo seguinte, né? Essa visão do Chico Graziano. Aê, Carol. Eu não consigo debater Carolzinha olhando para Carolzinha. Comigo tem que trazer números para a mesa. Bom, o Chico Graziano tem uma visão completamente elitista da reforma agrária, né? Não é só porque as pessoas que estão com a terra não conseguem produzir e que tem que ter um investimento para essas pessoas que você tem que virar as costas para as pessoas que estão buscando terra para poder ter a sua subsistência. O dinheiro público não é infinito, você tem que ver o que mas é uma função social. Carolzinha, quer número? O número é o seguinte, 70% da comida que vai para a mesa das pessoas no Brasil, mesa dos trabalhadores do Brasil, vem da agricultura familiar. E parte da agricultura familiar, que não é só as pessoas que foram assentadas pelo MST, também é das famílias que foram assentadas pelo MST. 23%. Então é importante. O MST é 23%. Não, o número do IBGE, que eu chequei aqui, é 70%. 70%. Ó, é 23%. Eles podem buscar essa informação. Daí é um negócio que eu bato o agronegócio. Claro, tem um diretor aqui que é super ativo nesse programa. 50%. 70%. 70% IBGE. IBGE, 70% é o quanto que a agricultura familiar abastece a mesa dos brasileiros. O agro do Brasil, Carolzinha, apesar de ser muito eficiente, ele é muito voltado para a exportação, né? Para mandar comida para o resto do mundo. O Brasil alimenta o mundo. O agro nosso, graças a Deus, é um agro com muita substância, com muita eficiência. Graças a ele que a nossa economia está indo muito bem. Mas olhando para o Brasil, inteiramente para o Brasil, quem põe a comida na mesa é a agricultura familiar. São as famílias que trabalham na terra e produzem para os trabalhadores e brasileiros. E quando o Chico Graziano faz o estudo falando que é caro o Estado assentar essas famílias, que seria muito melhor ele dar instrumento para as famílias que já têm terra, né, ele esquece esse dado, né? Então isso que eu acho impressionante, né? Tem que parar com isso. É importante, sim, ter agricultura familiar, ter assentamento das famílias. A reforma agrária é um instrumento social e é um instrumento importante. Carol Corimbaba, por favor. Você concorda? Primeiro é 23% mesmo com o diretor. Olha o medo, hein? Falando contra o diretor. Bem, vamos lá, 23%. É 23% dado que eu tenho, até o próprio Pavinato já colocou aqui os números. É o DMST, eu acho. Não, é da agricultura familiar. Por conta da É porque o grande produz muito. É por conta disso. Vamos fazer lá. Continua falando, Carol. Mas 23%. Mas não estou dizendo que é irrelevante, é extremamente relevante. A grande maioria dos produtores rurais, em número, é de pequenos produtores rurais. Por isso que eu falo tanto que o Plano Safra foi muito bom dele ter sido majoritariamente destinado para os pequenos e médios produtores. Mas o meu grande ponto, e que o Chico fala também, é que se você propaga miséria no campo a partir do momento que a renda familiar média de R$700 por família assentada é a média, a gente tem que pensar que dinheiro público não é infinito. Ou seja, temos que fazer escolha das políticas públicas mais eficientes. E se a gente, em vez de fazer reforma agrária, aí eu que estou colocando esse raciocínio, em vez de fazer uma reforma agrária, a gente pensar em outros planejamentos, outras políticas públicas que vão ser mais eficientes, inclusive pensando em moradia nas cidades, oportunidade de emprego dentro das cidades e não colocando os caras lá no mato para produzir sem instrumento, sabe por quê? Mas tem que ter instrumento. Sem a estrutura em volta, sem é o que eu peço tanto. Não, mas o assentamento não é só colocar a pessoa na terra, tem que dar instrumento. Tem que fazer o Embrapa, por exemplo, apresentar a tecnologia para essas pessoas. Que é caríssimo. E poder... Por isso mas tem dinheiro mais bem gasto, Carol, que dá moradia para as pessoas, dá a condição delas trabalharem? Carol, deixa eu trazer o dado do IBGE aqui que fala assim, tá? Dados do IBGE. Vou puxar também. Indicam que 77% dos estabelecimentos rurais no Brasil, ou seja, 3,9 milhões de propriedades, são classificadas como da agricultura familiar. Exatamente. E correspondem a 23% da área de todo estabelecimento rural do país. Então, 70%, é o que eu falei, a maioria dos produtores são pequenos. Ambas estão claras, depende do texto. Não, mas aí eu falo. Não, a informação que eu tenho aqui no texto da Câmara do vamos deixar os textos, a gente vai passar mais tempo no celular, vamos ao debate. Vamos seguir, porque olha só, deixa eu só trazer uma outra subpauta interessante, porque o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que quer convencer os congressistas de encerrar, o quanto antes, as CPIs ativas. Em entrevista à Band News, o ministro disse que irá aos colegiados, caso seja chamado, o que vai ser chamado, óbvio, mas que acha desnecessário e um tempo perdido. Em relação à CPI do MST, Rui Costa disse o seguinte, abre aspas, estarei lá,
Estarei lá para responder as perguntas. O parlamento merece a minha atenção. Acho desnecessário, acho um tempo perdido. Tentarei convencê-los o quanto antes a encerrar essas CPIs e cada um usar a sua inteligência, o seu mandato, para ajudar a vida de quem mais precisa. Quem mais precisa, negão? O povo brasileiro. Mas acontece que as duas CPIs que estão rolando agora, elas são muito importantes. Tanto a CPI do MST quanto a CPI do 8 de janeiro. O problema é que nós temos congressistas que estão muito mais preocupados em aparecer bonito para o seu público aqui no celular do que realmente resolver, realmente saber quem foi que pagou os ônibus que foram para o dia 8, realmente saber quem foi que deixou todo mundo entrar, invadir e quebrar. Então, a preocupação deles é muito mais em fazer daquele palco um palanque político do que isso. Já a CPI do MST parece que ainda está rodando, já está... O MST até parou de invadir, né? Voltou agora, onde pegou uma terra da União. Depois da CPI, negão. Duas invasões, 200% de aumento. Entendeu? Deu uma parada, deu uma segurada por causa da CPI, mas voltou agora. Eu torno a repetir esse assunto, gente. Porque no caso é um tiro no pé, negão. Porque se tá rolando a CPI e eles fazem duas invasões, eles estão sendo investigados. Mandantes dessas invasões vão ser. Mas é que CPI no Brasil é uma coisa que, no final das contas, ela só serve para atrapalhar o governo. Foi o que aconteceu na CPI do Covid com o Bolsonaro, é o que está agora acontecendo com o Lula, porque ao invés do Congresso se debruçar e tentar resolver o problema principal da CPI, é muito mais uma coisa de querer ficar se aparecendo para o seu público, de querer já ter aquele clipe para poder colocar no Instagram ou no Twitter, e aí você acaba de verdade atrapalhando. A CPI acaba virando uma espécie de moeda de troca, porque o governo acaba não conseguindo passar as coisas que ele quer passar, e aí fica o congressista falando, tá, mas como isso vai te prejudicar ou te ajudar? Entendeu? Aí acaba... O Palumbo tá aqui, ele pode falar muito melhor do que isso, mas o que a gente vê do lado de fora é isso, vira uma espécie de moeda de troca. E o Rui Costa não tá errado, acaba mesmo atrapalhando, e quem realmente está precisando de uma saída pro Brasil, que, ao meu ver, ele tá numa tremenda ladeira abaixo, entendeu? E a gente tá sem cinto de segurança... É o povo brasileiro. Então o Rui Costa, eu acabo dando razão pro Rui Costa. Palumbo, só pra gente finalizar essa pauta do MST, o que você acha dessas falas aí do Rui Costa? Lembrando que ele fala isso porque... temos Ricardo Salles aí na frente dessa CPI. Eu acredito no trabalho de quem está na frente dessa CPI. É lógico que ele quer acabar, não interessa pro governo em nada. E eu discordo de você numa coisa, negão. O governo ele vai conseguir aprovar tudo o que ele quer, desde que ele consiga injetar bilhões em emendas. Se tiver emendas, ele vai aprovar o que ele quiser. E se o Centrão estiver com ele como está, ele vai aprovar o que ele quiser. Já foi aí a reforma dos ministérios, mais ministérios, já foi a reforma tributária, daqui a pouco vem a administrativa, e ele vai aprovar. Se tiver dinheiro em caixa para pagar emendas, ele vai aprovar. E é óbvio que ele não quer. E outra coisa, hein? Eles não gostam de ser convocados, eles preferem 1000 vezes ser convidados, porque isso é um desprestígio para o governo. E ele não quer comparecer, ele fala que não tem problema, que vai prestigiar o Congresso Nacional. Não é verdade isso, eles não querem ir, eles fazem tudo para não ir. Os congressistas que apoiam o governo ficam lá naqueles embargos auriculares na orelha, não, vamos transformar em convite, não vai ser convocação, e assim vai. Enquanto tiver dinheiro, vai aprovar tudo que este governo quer. Meu Deus do céu. E a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, disse que o povo brasileiro não tem o direito de desistir da democracia. Durante uma palestra no seminário Como Renasce a Democracia, ela disse, abre aspas, vamos completar 200 dias do que chamamos de Dia da Infâmia. O 8 de janeiro, a democracia não foi abalada. O STF não foi abalado. A democracia não se abala quando há uma sociedade que não se deixa abalar. Vai sacudir, vai abalar quando o meu STF passar. Pepe, essa declaração foi pra você. Quando meu amor chegar, não é isso? É isso, essa é a música. Abalou, nós sabemos que abalou, Felipe Monteiro. Nós sabemos que abalou o país. Tá? Por isso está sendo instalada aí uma CPMI do 8 de janeiro. A Carmen Lúcia vem falar alguma coisa que talvez não faça muito sentido, porque o STF também foi abalado. Tudo foi abalado no 8 de janeiro. O 8 de janeiro entrará para os livros de história do país.
Pode ter certeza disso. Eu não vejo muito fundamento no que ela falou. Ela quis se mostrar forte, foi uma oratória para mostrar que o STF não se abala. Pode não estar abalado nesse momento, porque o STF é muito forte, mas, na minha opinião, abalou. Felipe. Eu tenho uma leitura diferente do 8 de janeiro. Na minha opinião, 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe, não foi uma tentativa de violação ou supressão da democracia. Pelo contrário, na minha opinião, quando você fala em tentativa de golpe, você tem que ter idealizado o que vai ser substituído por aquilo que você está querendo tirar, né? E até agora, ninguém conseguiu comprovar absolutamente nada de que tinha o racional intelectual que iria tirar o Lula, iria colocar outra pessoa para governar o Brasil depois do 8 de janeiro. Então, assim, a narrativa que parte da esquerda fala de que 8 de janeiro foi um golpe, tentativa de golpe, foi uma violação à democracia, isso, na minha opinião, é uma grande baboseira. Não foi. O que aconteceu, na minha leitura, é que os 4 anos de governo Bolsonaro, sem fazer juízo de valor se Bolsonaro acertou ou não, foi um governo de alta intensidade. Ou seja, o Bolsonaro peitou o STF, de certa forma, né? Tá pagando foi contra os governadores, no caso do Covid, né? E para determinadas pessoas, isso seria uma afronta às instituições, logo uma afronta à democracia. Então, depois de 2022, depois de 2023, quando o Lula assume o poder, esses poderes, essas instituições se fecharam para combater o que foi o período do Bolsonaro, né? Sem fazer nenhum juízo de valor. Essa é a minha leitura do 8 de janeiro. Agora, quem fala que o 8 de janeiro foi tentativa de golpe, não tem nenhum sentido. Só tem tentativa de golpe quando você pensa numa estrutura para mudar o status quo, colocar outra no lugar. E isso não aconteceu no 8 de janeiro. Paloma, você tá lá dentro, tá? Deixa eu só completar aqui o que tá no meu rodapé, porque a ministra ainda ligou o conceito de democracia a uma ideia de construção permanente. De acordo com ela, são 3 os princípios ativos de um sistema democrático: a confiança, a responsabilidade e a esperança. Ela falou bonito, talvez dando razão aqui para o que o STF vai passar nos próximos anos, né? Ela quer que o STF, de fato, saia com uma imagem limpa. Depois de tudo isso que aconteceu, né, Pepe? Nós tivemos aqui, Carol Curimbaba, Negão, as eleições de uma forma que nós nunca tínhamos visto antes. Um país polarizado, esquerda, direita, e ali foi uma porcentagem muito pequena na qual o Lula se elegeu presidente, e o STF, junto com o TSE, também saíram sujo dessa situação, né? Uma população que não entendeu qual era o trabalho do TSE, muito menos do STF. Quando a Carmen Lúcia vem a público e fala isso nesse evento, ela quer fazer o quê? Talvez dar uma limpar a barra do STF, essa seria a palavra. Mas como que você não vai desistir da democracia se a gente viu centenas de pessoas presas que não passaram em 24 horas pela audiência de custódia que está na lei, estão presos até hoje e muitos não sabem nem o que fizeram? Você tem que individualizar a conduta para prender alguém. Você não pode simplesmente prender porque estava no local. Isso não existe em lugar nenhum. E aqui no Brasil, pelo que eu conheço um pouco de lei, sou formado em direito, toda conduta criminosa tem que ser individualizada. O flagrante foi copia e cola, trocando apenas o nome. Os presos não passarem em audiência de custódia, o que tem que ser passado em 24 horas. Então, se isso não abala a democracia, eu creio que abala. O povo está com medo. Quem é que vai se reunir agora com camisa amarela, camisa do Brasil, com medo de estar distante do local aonde estão protestando, e aí vem o pessoal do Exército: olha, vamos te levar para a estrada. Quando vê, tá te levando para a delegacia, vai todo mundo em cana, não sabe o que está acontecendo, pessoas de idade, não tem conduta individualizada, rasgaram a Constituição, rasgaram os direitos individuais. Cadê os direitos humanos para eles? Não existe? E o Felipe está certo, não houve tentativa de golpe nenhum. Não tem a identificação de um mentor intelectual. Quem ia substituir o Lula? Não tem nada disso. E eu nunca vi golpe usando bandeiras. Geralmente golpe você usa armas. Não tinha uma arma lá, não tinha nada. Tem pessoas que entraram, cometeram crime, depedrar, mas não tinha arma. E a gente não sabe se é de direita, se é de esquerda, se tinha alguém infiltrado. Seja lá quem entrou, tem que pagar. Tem que pagar. Responder pelos seus atos. Ok, mas e a Carmen Lúcia nisso? Ela está defendendo... Na fala da Carmen Lúcia junto com o STF nesse sentido. Sim, ela está defendendo o Poder Judiciário.
Ela está defendendo, querendo dar uma esperança para o povo. Mas como que o povo vai acreditar numa democracia depois a gente vê essa barbaridade? Pessoas sendo presas de idade, com mais de 90 anos, que não sabe o que fez, estava ali protestando. Entendeu? Eu tenho relatos de um taxista que eu pego ali no aeroporto para ir até o Congresso Nacional e falou, olha, eu não fui preso por Deus, porque eu participei todos os dias, eu estava ali acampado. E era uma coisa até bonita, a gente orava, a gente rezava. E eu saí um pouco antes para trabalhar. De repente veio o pessoal, cercou, nós vamos levar vocês embora, acabou tudo. E levaram para a cadeia. Ele poderia estar preso até hoje. O que ele fez? Estava numa democracia, entre aspas, protestando, sem violência, ia ser preso. Que país é esse? Que justiça é essa e que democracia que é essa? Isso que o Palombo colocou aqui faz todo sentido, porque no Estado Democrático de Direito pressupõe a observância da legislação, né? Então, a partir do momento que o Poder Judiciário não observa a legislação, ele está sendo antidemocrático. Então, considerando essa premissa, a democracia foi sim abalada em 8 de janeiro, porque as pessoas que foram presas não tiveram direito à audiência de custódia nos termos da lei, ficaram mais de 24 horas para serem ouvidas, quando a lei fala em 24 horas, não teve as condutas individualizadas. Tudo isso é uma violação da lei. E quando você viola a lei, você viola o Estado Democrático de Direito e logo viola a democracia. E não tem para quem recorrer. Baba, para quem foi esse discurso, então, da Carmen Lúcia? Olha, eu vou te contar que foi... Eu acho importante se o próprio Supremo seguisse, né, o que ela está falando. Eu só achei estranho ela falar que o sistema democrático, e a gente até comentou isso no Linha de Frente de quinta-feira, que é a confiança, a responsabilidade e a esperança. Não deu para entender muito bem o que ela está querendo dizer com isso, mas enfim, de qualquer forma, acho que a intenção foi boa. Mas eu vou aqui também, no discurso seguindo do Palumbi, do PP, que o ato em si foi um ato destrambelhado, não foi um atentado contra a democracia, porque foi tão mal feito, inclusive, que só foi realmente o pessoal lá gritando pelo que quer e agindo de uma forma terrível, que eu condeno completamente. Mas um grande problema foi depois. E não foi só desses presos que estão até hoje, tem gente presa que ainda não conseguiu nem saber por que está preso direito. É porque foi uma foto do que é o Brasil. Uma foto de como a nossa democracia vem sofrendo há tanto tempo, de milhares de pessoas que estão presas de forma completamente irregular. Acho que o Palumbo vai poder falar disso muito melhor do que eu. Então, o problema da democracia que se é colocado em questão é quando, na verdade, o sistema judiciário não cumpre o que ele tem que cumprir, um poder interfere nas ações do outro, ou eles se excedem nas suas atribuições. Quando os legisladores eleitos não cumprem o seu papel, eles só querem saber de emendas e não de votar o que é de fato propositivo para a sociedade. Isso sim é um enfrentamento à nossa democracia e não o ato destrambelhado e terrível que espero que não aconteça mais. Carol, você colocou aqui o retrato, eu vou dizer pro Negão. Negão, a democracia pede socorro. É isso que nós vimos. Quando ela fala que a democracia não foi abalada, desculpa, ela foi abalada. Nós sabemos disso. A frase da ministra foi: o povo brasileiro não tem o direito de desistir da democracia. Eu concordo com ela. O problema é que o ministro Barroso disse que derrotamos o bolsonarismo. O presidente da República disse que a democracia é relativa. O Alan Frutuoso, que é jornalista, foi preso ontem. A Jovem Pan está quase perdendo a concessão. A verba de publicidade está quase zerada. Mesmo a Jovem Pan cumprindo todos os requisitos e ainda tendo mais audiência do que algumas emissoras. A ação contra o jornalista Pavinato, que também é aqui da casa. Recentemente eu fiz um podcast com o Fernando Capês no meu canal e eu fiquei cheio de dedos. É o Fernando Capês. Muita gente tem vários livros do Fernando Capês. Eu não estou falando do advogado, do cara que está estudando direito. Estou falando do camarada que às vezes já está lá no topo da montanha, lá no STF. Entendeu? O Capês é super respeitado. E mesmo assim, no podcast que eu fiz com ele, eu tinha medo de fazer perguntas para ele que pudessem ou me prejudicar ou prejudicar o próprio Capês, mesmo com todo o gabarito dele. Esse é o Brasil que a gente vive hoje. Esse é o Brasil que a gente vive, onde a gente morre de medo de fazer um comentário. Não é nem uma crítica, a gente tem medo de fazer um comentário sobre algum ministro. A gente tem medo de fazer algum comentário que possa dar a entender que nós estamos a favor de isso ou daquilo.
E dane-se o que você falou sobre... Às vezes você fala lá durante 10, 15 minutos sobre um determinado tempo, clipam lá só 30, 40 segundos do que você falou, e aqueles 30, 40 segundos você perde a monetização do seu canal, você pode ser preso, que nem é o caso do Alan, você fica impedido de ter as suas redes sociais, você fica impedido de comentar o que você quiser. Esse é o Brasil que a gente vive hoje. E dito da boca do presidente da República que a democracia é um conceito relativo. E só um ministro, que foi o Gilmar Mendes, deu a cara para poder dizer assim, gente, isso aqui tá errado. Democracia é assim, 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 assado. Só o Gilmar Mendes. Eu acho que isso é o mais triste hoje. Que apenas um ministro de 11 foi lá e falou assim, não, que palhaçada é essa que a democracia é relativa, entendeu? Negão, toda vez que a gente fala de democracia e o que é relativo e o que não é relativo, nós vamos lembrar da fala do Lula e com certeza nós vamos lembrar também das falas da Carmen Lúcia nesse evento. E por falar em democracia, né, durante essa semana, Bolsonaro disse que Lula jamais saberá o que é a democracia. Abre aspas na fala de Bolsonaro. Não persegui ninguém enquanto presidente. Para quem diz que se orgulha do comunismo, jamais saberá o que é a democracia. Infelizmente, a democracia que ele conhece é a de Fidel Castro, de Nicolás Maduro e de Daniel Ortega, fecho aspas. Alessandro Negão, já vou começar com você esse assunto. Foi um evento essa semana aqui, né, que colocou duas pessoas aí no PL, uma delas Fernando Holliday e a outra Lucas Pavanato, que se filiaram ao PL, e o Bolsonaro de fato apareceu e acabou falando isso. O que você acha da fala de Bolsonaro? Ele está certíssimo. O presidente Lula, ele gosta de chegar na frente da televisão, na frente da câmera e dizer, não, eu sou um democrata, eu amo a democracia, nós vivemos uma democracia. Quando ele se empolga, lógico que ele diz que a democracia é relativa, né? Mas ele gosta de falar isso, ele gosta de dizer assim, o PT nunca tentou... o PT gosta da democracia, porque ele foi presidente 2 vezes, a Dilma Rousseff 1,5, e ele gosta de falar isso. O problema é que ele não consegue fazer uma crítica, ele não consegue nem sequer dizer assim, tá, vamos só Venezuela e Daniel Ortega, vamos dizer que esses... Maduro e Daniel Ortega, vamos dizer aqui só esses dois, que eles dois são ditadores. Isso não consegue. Ele não consegue e ninguém de esquerda, exceto o Felipe, óbvio, conseguem fazer isso. Por quê? Porque parece que isso está entranhado, isso está na estranha do pessoal de esquerda não conseguir admitir esse tipo de coisa. Na minha opinião, é porque o sonho deles é fazer isso aqui no Brasil. A grande dificuldade deles é a seguinte, nós somos um país muito grande, nós somos um país de uma diversidade absurda e não o que eles gostam de vender, que nós somos um país de milionários e miseráveis, não. Nesse meio aqui a gente tem um monte de gente de diversas classes sociais e não tentar dividir tudo como o pessoal de esquerda ou o pessoal anti-horário normalmente faz. A grande dificuldade deles é admitir. E quando você não admite, significa o quê? Que você concorda. E se você concorda, por mais que você diga que você é um democrata, por mais que você diga que você é fã da democracia, a partir do momento que você tem como amigos pessoais ditadores que estão lá acabando com o seu próprio povo e você faz vista grossa para isso, para mim não é uma vista grossa. Simplesmente você tem vontade de fazer isso no Brasil, mas você esbarra no bendito do centrão, certo? Que é o parasita que não quer deixar o hospedeiro morrer. É isso mesmo. Delegado Palumbo. É isso mesmo, concordo com o Negão. O Bolsonaro, ele sofre de sincericídio, ele é muito sincero, muito franco. E ele fala o que vem na cabeça. O Lula não. O Lula é aquele espertalhão que quer levar vantagem em tudo. Então ele não vai brigar com as grandes emissoras, ele não vai bater de frente com o STF, ele vai tentar agradar todo mundo, ele vai tentar ser amigo de todo mundo e nisso ele vai apunhalando todo pelas costas e conseguindo o seu viés político ideológico. Uma pessoa que se associa a ditadores não pode prestar. Diga com quem tu andas que direis quem tu és. Os iguais se atraem. É isso. Felipe Monteiro, enquanto presidente, o Bolsonaro tem razão de falar que ele foi a favor da democracia, colocando Lula agora como contra a democracia. No período de 4 anos, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, foi democrático? Eu acho que esse é o grande problema da discussão política atualmente. Não é? A direita olha para a esquerda e fala que todo mundo de esquerda é socialista, comunista. A pessoa da esquerda
olha o pessoal da direita e fala que todo mundo é fascista e nazista. Ou seja, a gente vive uma narrativa completamente distópica da realidade, né? O comunismo, depois da queda do Muro de Berlim, não existe mais essa discussão de país comunista, nós estamos voltando ao comunismo, você que é de esquerda, você é comunista. O nosso sistema global é o capitalista, né? É o capitalismo, né? O comunismo é o sistema global de produção, né? Ou seja, não existe um país isolado que vive o comunismo, né? O que acontece, por exemplo, na Coreia do Norte, em Cuba e outros países do mundo ditatoriais, de fato ditatoriais, é aquilo que a gente chama de capitalismo de Estado. Por que capitalismo de Estado? Porque esses países têm a mais-valia ainda. É a mais-valia que acaba sustentando a burocracia estatal, né? Quem é burocrata em Cuba vive bem pra caramba. A população passa fome. Isso não é comunismo. Isso é capitalismo de Estado, porque a mais-valia dos trabalhadores serve para subsidiar esses burocratas todos, né? Mas a esquerda faz jus a isso também, né? Como bem disse o Negão, né? O Lula e essa esquerda tradicional e ultrapassada não tem condição e não conseguem olhar para esses países como Cuba, Nicarágua, Coreia do Norte e falar que ali é um país, é um governo ditatorial, autoritário, né? Então, a esquerda tem que fazer a meia-culpa também por essa alcunha que a direita coloca nela, né? Assim como, né, a direita também, por ser, de certa forma, autoritária em muitos aspectos, também acaba ganhando a alcunha da esquerda de que a direita seria fascista, né? Mas isso é só narrativa barata. O que o Brasil precisa é discutir projeto. Eu quero saber qual que é o projeto de governo do Bolsonaro. Qual é o projeto? Qual é o projeto de governo do Lula? Ninguém sabe. Ele fica nessa picuinha, é comunista, é nazista. Para com isso, tudo saco cheio dessa discussão. Peraí, Felipe. Você tá vendo? Ele tá quase de direita já. Você não tá com fé, você tá bem. Ele tá quase de direita. Hoje... Ele vai dar uma volta de Kombi comigo e vai se virar à direita. Felipe Monteiro nesse programa de hoje. Obrigado, Felipe Monteiro. Carol, eu observando ele falar aqui, eu fiquei pensando numa coisa, tá? Nós temos direita, esquerda e centro, ok? Será que o Lula está criando uma nova tendência, o lulismo, que pega um pouco... que ele foge um pouco da esquerda. Quando eu vejo o Felipe defender aqui, o Felipe é uma pessoa de esquerda, eu vejo um bom senso nos argumentos. Muito bom senso. Eu vejo, Negão, tô falando besteira aqui ou não? Não. Eu vejo e o Felipe não é exceção. No meu Twitter eu tenho vários caras anti-horário igual o Felipe, onde eu jogo um xadrez verbal direto com ele. Tudo bem. Então o que eu vejo aqui, na verdade, é um bom senso, entre outras pessoas que também são de esquerda e têm esse bom senso. Aí quando eu vejo o Lula com as suas narrativas, me parece que ele está criando uma nova tendência que é o lulismo. Eu não sei se isso é um fenômeno, ou não sei se é uma conjuntura aqui, eu não sei o que eu estou pensando, mas tem algum sentido para você isso? Na verdade, para mim, se a gente pensar que o lulismo não é nenhum nem outro, o que eu penso sobre esse assunto, Rodolfo? Lula tá, na visão dele, acima de tudo isso. Ele não tá nem aí se ele é direita, se ele é esquerda, se ele protege o meio ambiente, se não protege, vai explorar petróleo lá na Amazônia, se não vai, se vai abraçar a causa do LGBTQIA+, se não vai. Ele quer saber de permanecer no poder. E como que eu entendo isso? Desde que ele foi para a viagem da China, logo que ele assumiu, a gente falou, ele quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz, tá correndo atrás disso para ser o grande líder mundial. Mas depois que ele foi para a China, eu senti que ele gerou uma autoconfiança para apoiar todos esses partidos, China e Rússia, né, para apoiar a guerra da Rússia, da guerra da Rússia na Ucrânia, né, ficou mais para ir para o lado da Rússia, para apoiar as ditaduras comunistas, para apoiar todo esse pessoal de esquerda aqui da América Latina. Eu senti muito autoconfiança da parte dele. Ele sabe o que ele está falando, ele sabe que democracia não é relativa. Ele pega que a Venezuela tem eleições, mas, pessoal, eleições, China tem eleição com participação popular de um partido só. E tem uma super participação popular, porque é o povo que trabalha ali, enfim. Só que não é uma democracia. China tem mais participação popular até que o Brasil, eu diria. Só que você não tem eleições livres, aí falando também da Venezuela, você não tem um órgão independente que fiscaliza essas eleições, você não tem liberdade de imprensa, você não tem liberdade de expressão. Então, assim, ele vai pegando um dado ou outro só para justificar, mas que, na verdade, o que eu entendo, ele quer ser um grande líder, digamos, de esquerda, porque é a vertente que ele achou ali para combater
os Estados Unidos, naquela época, quando ele era ainda sindicalista, para assumir essa parcela, mas isso tudo é narrativa para ele ser líder junto com China, Rússia e esses países mais de esquerda da América Latina. Gente, quando a gente fica debatendo direita e esquerda, eu fiquei muito feliz que o Felipe se revoltou aqui de discutir desse assunto, porque é só a gente que está discutindo. Eles lá em cima só querem saber de permanecer no poder e enrolar, gente. E o povo também, viu? O povo não está nessa discussão, não. Negão, olha só, a Justiça do Distrito Federal decidiu arquivar a ação penal na qual Jair Bolsonaro era réu por insultos contra a deputada federal Maria do Rosário. Na decisão, o juiz Francisco Antônio Alves de Oliveira verificou que, conforme a legislação penal, os crimes de calúnia e injúria imputados ao ex-presidente prescreveram. Lembrando que o episódio é de 2014. Na ocasião, Bolsonaro, que era deputado, disse que só não estupraria Maria do Rosário porque ela não merecia. Você lembra bem desse caso? Eu lembro. Eu até engasguei no estupraria. Dizem que foi na discussão por causa do Champinha até. Dizem que a primeira bolsonarista nasceu ali, porque tem uma foto, quando ele está discutindo com a Maria do Rosário, tem uma moça sorrindo. Aí o pessoal bolsonarista fala que aquela é a primeira bolsonarista. A primeira bolsonarista. Mas nessas horas que a gente vê o quanto a nossa justiça é lerda. E nós estamos falando de alguém que era deputado federal desde 2014 para decidir essa sentença, e agora, se duvidava, ainda corre mais um pouco aqui ainda, né? Que ainda não chegou no Supremo, ou seja, pode recorrer e a gente vai continuar amanhã ou depois falando disso. O Bolsonaro, ele é aquele cara que, como o próprio Palumbo disse aqui, ele sofre de sincericídio, né? Ele não tem a malícia dos grandes políticos de pensar antes de falar, ele acaba falando o que tem no coração dele. Nem sempre é uma coisa boa, a gente viu isso nos últimos 4 anos. Quantos programas eu não fiz, onde a gente tinha que basicamente explicar, falar, gente, calma, ele só falou isso, isso e isso. Entendeu? Porque ele simplesmente falava, ele só abria a boca e falava. Diferente do Lula, que pensa bastante antes de falar. E mesmo assim, de vez em quando, saem umas coisas esquisitas ainda da boca. Ele articula, ele fala bobagem pra caramba. Delegado Paulo, mas quando ele quer... Só um minutinho, porque ele não foi... Se a gente começar a pensar nas coisas que os políticos falaram aqui, o que pesa contra o Bolsonaro nesse caso é que ele falou uma barbaridade contra uma mulher, tá? E ele foi muito infeliz no que ele falou aqui. Tá? Nós não estamos defendendo aqui essa fala dele aqui, ok? Não, ninguém tá defendendo a fala dele. Mas eu vou te dizer uma coisa, viu? Esse pessoal aí anti-horário, parafraseando meu amigo Negão, eles provocam o tempo todo, viu? O tempo todo pra você sair da linha. Inclusive lá o Jean Willis não cuspiu na cara de um deputado? Eu tô tentando lembrar o nome de quem que ele cuspiu. Acho que foi do próprio Bolsonaro. Não, do próprio Bolsonaro. Então, né, eles provocam o tempo todo. Eu sei o que eu tô falando, porque eu tô lá. Entendeu? Eles provocam, eles ficam querendo que você cometa algum erro. Entendeu? Eles te induzem a você falar alguma coisa. Então você tem que pensar muito antes de falar. Claro que a gente não está concordando com essa frase aqui do Bolsonaro. Mas é o que o Negão falou, né? Ainda cabe um recurso e a gente não sabe o que vai sair lá do Supremo. No âmbito jurídico, Felipe Monteiro, como é que fica isso agora? A Maria do Rosário ela pode recorrer? Porque, olha só, após a decisão da Justiça, Maria do Rosário disse que o arquivamento não faz cessar as razões pelas quais ele foi acusado dos crimes de injúria e apologia ao estupro. É isso que diz no âmbito jurídico? No âmbito jurídico, a prescrição é causa de extinção da punibilidade. Ou seja, o Bolsonaro ele foi absolvido, né? Nesse caso específico, por conta da prescrição. E não cabe recurso, né? Dá até para recorrer, mas não tem como dar certo, né? Porque realmente se passaram os 3 anos. Será? Paulo. Olha o que fizeram com o Deltan. Se passaram os 3 anos, mas é difícil. Aí é texto legal de contar Mas se a gente for pensar assim, olha o que fizeram com o Deltan. Mas ali usaram um exercício de futurologia. Dificilmente. Agora, eu queria só deixar claro uma coisa aqui, né? Não dá para falar que essa declaração do Bolsonaro foi uma declaração sincera dele. Foi uma declaração completamente errada, mais do que errada, foi uma declaração criminosa. Né? Ele não falou apenas para a Maria do Rosário que não vai estuprar ela porque ela não merece. Ela falou que não vai estuprar ela porque ela não faz o tipo dele e porque ela é feia. Ou seja, uma agressão com todas as mulheres de fato. Né? Não se pode falar um negócio desse. Entendeu? Não dá para você relativizar e atenuar
essas palavras do Bolsonaro, né, que realmente foi errada, foi criminosa mesmo, né? Ele deveria estar realmente sendo processado por crime de calúnia e difamação, porque com certeza violou a moral e violou a reputação da Maria do Rosário, que é o crime de injúria e de difamação. Né? Então, ou seja, não tem como passar pano, não. Agora, o que me deixa irritado... Em 2014, deveria ter sido mais rápido, O que me deixa irritado é a paralisação da justiça em tramitar esse caso, né? Porque, com certeza, quando o Bolsonaro virou presidente, esse caso foi suspenso. Né? E passaram 4 anos suspenso o caso. E quando voltou, o promotor falou assim, poxa, para minha conta aqui, ó, de 3 anos, né, da prescrição do crime de injúria e difamação, não dá tempo para você processar ninguém. Então, ele pediu a prescrição do caso. A inércia da justiça, que nesse caso caiu na Maria do Rosário, ela cai nas costas de todo mundo o tempo inteiro. É um absurdo, né? E olha só, Carol, porque além disso, foram arquivados outros 4 processos contra Jair Bolsonaro. Ou seja, coisas do Bolsonaro que estão se resolvendo agora. Mas eu ainda quero bater aqui, mesmo ele ter sido absolvido desses outros casos, ter sido arquivado no caso, esse caso da Maria do Rosário é um caso sério. É muito sério, muito sério, é chocante, é deplorável e eu temo em falar isso toda vez que eu vejo uma agressividade política, eu falo que é uma agressividade com o povo brasileiro. E aí para qualquer lado, se é Bolsonaro, se é Lula, se é Jean Willis, se é o que for. Quando o Jean Willis falou aquele absurdo, acho que faz uns 15 dias atrás, contra o governador do Eduardo Leite, o Eduardo Leite é extremamente respeitoso, independente se você concorda. Pacato, né, Carol? Exatamente. O cara zero de briga. E é o que tem que ser. Os caras têm que representar a gente e não ficar com essa briguinha aí que só ilude o povo que tá brigando por eles, mas não é. Aquilo é tudo uma cena. O que o Bolsonaro falou, ele já falou bastante besteira. A gente tem que falar, eu sou de direita e tal, porque o povo acha que só porque você julga uma coisa você não é. Mas é um absurdo. E falar de uma mulher assim foi extremamente agressivo, é nojento. Mas uma discussão que eu coloco em pauta também aqui, e que é, na verdade, uma dúvida que eu tenho, eu ainda não tenho conceito formado por isso, é sobre a imunidade parlamentar. Né? E assim, está escrito aqui sobre a imunidade parlamentar que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. Eu entendo o porquê disso. Né? Eles estão lá justamente, é um parlamento, um lugar de se falar, eles têm que representar a população, eles têm que ficar livres de qualquer tipo de censura. Mas aí abre espaço para esse tipo de fala, esse tipo de crime, essa minha indagação, né? Até onde Exatamente. vai? Até onde vai, né? E o ministro do STF, André Mendonça, resolveu levar diretamente ao plenário uma ação apresentada por 3 partidos da base governista que questionaram os parâmetros usados para fechar acordos de leniência com empresas investigadas pela Lava Jato. No documento, PSOL, PCdoB e Solidariedade pediram uma decisão imediata para suspender os ressarcimentos e multas definidos nos acordos. Ufa, Felipe! Foi difícil, mas foi difícil acreditar que esses 3 partidos entrariam em um acordo aí e estão pedindo isso. Ai, Rodolfo, vou te falar uma coisa. Ixi, lá Até você respirou. É difícil mesmo, né? Por conta disso que muitas pessoas olham para a esquerda e acham a esquerda completamente autoritária, não é? Essa busca do PT contra a Lava Jato faz o PT esquecer o fundamental, né? As empresas reconheceram, né, a corrupção. As empresas devolveram o dinheiro público, né, para o Ministério Público. E aí vir com uma ação dessa, né, por meio dos partidos de esquerda, casuística, não tem lógica nenhuma, né? É bom lembrar que o que baseia essa ação constitucional é uma DPF, se não estou enganado, né? Sim, é uma DPF. É um conceito, né, que veio do direito colombiano, que fala do estado de coisas inconstitucional, né? Que foi utilizado na Colômbia para defender direitos de grupos minoritários, né? E também para quando há uma certa omissão das autoridades públicas em defender esse grupo. Foi muito utilizado nos casos das guerrilhas na Colômbia, né? Quando as pessoas saíram da sua casa, não tiveram onde morar, e aí o governo, a Corte Constitucional colombiana, resolveu utilizar esse instrumento que foi inventado lá para amparar essas pessoas.
esse grupo de pessoas da esquerda estão usando esse argumento que não tem nenhum sentido no caso concreto, né? Porque as empresas não são vulneráveis, não são minorias, não são vulneráveis. E outra, não houve a omissão de autoridade pública, né? Pelo contrário, a autoridade pública foi atrás dessas empresas para buscar a reparação ao cofre público, né? Ou seja, completamente equivocado, destrambelhada essa ação dos partidos de esquerda. E tem mais ainda, né? Houve um gato que quiseram dar nessa ação, que pediram para a ação ser distribuída pujimamente. A Rosa Weber viu a jogada da esquerda tal e mandou por sorteio para o André Mendonça. Ou seja, uma ação completamente equivocada, não tem fundamento algum. Caso as empresas alegassem que tivessem feito o acordo de leniência por coação, elas podiam, elas mesmas, procurar o STF, procurar a Justiça, mas não é o caso, né? Ou seja, os partidos de esquerda não têm interesse de agir em nome das empresas. Não tem nenhuma defesa essa ação. Tomara que o STF julgue improcedente essa DPF. E mais do que isso, vai causar um dano ainda mais a um instituto que podia ser muito importante, que é o Instituto do Estado de Coisas Inconstitucionais, que poderia muito bem ser utilizado em casos concretos para ajudar pessoas realmente com problemas de efetivar o seu direito. Você colocou muito bem aqui, Felipe, eu quero passar para você isso, Negão, que as empresas reconheceram que houve uma corrupção. É lógico. Houve aí acordos, e agora vem esse acordo de leniência. 3 partidos se juntam, tentando, sei lá, fazer o quê? Qual que é a ideia desses 3 partidos, na verdade? Antes de mais nada, a gente tem que aplaudir novamente aqui o Felipe pela aula, né? Porque até então eu estava entendendo ao contrário. Eu estava entendendo que era o PT que queria isso e os partidos de esquerda não queriam, mas na verdade eles querem. Eles querem esse arrego, vamos dizer assim, né? É como o próprio Felipe falou, e que bom que a gente tem o Felipe aqui para poder admitir isso, que é uma coisa tão difícil hoje no pessoal de esquerda. Não tanto no pessoal de esquerda de base, mas no pessoal de esquerda que tem mais influência, que tem um microfone, que tem uma câmera. É muito difícil de admitir esse tipo de coisa. Essas são empresas que claramente cometeram corrupção, porque se elas não tivessem cometido, elas não teriam dinheiro para devolver. E isso é uma mancha que não tem como você apagar. Não me lembro agora qual foi o ministro que falou sobre isso, mas eu tenho quase certeza que foi o Barroso, que falou assim, a gente não... ou foi o Barroso ou foi o Fux, que falou uma vez assim, cara, a gente não tem como apagar o dinheiro que foi devolvido, a gente não tem como apagar as delações que foram feitas. Isso é uma coisa que não tem, é uma mancha é uma mancha no Brasil isso daí. E ver o PT agora, aliás, desculpa, o PT não, né? PSOL, PCdoB e Solidariedade. E ver esses 3 partidos agora querendo basicamente tapar o sol com a peneira e tentar dar mais essa pedrada na Lava Jato, é só mais uma coisa triste, mas de certa forma, esperado. Como o próprio Felipe falou, é uma mancha que eles mesmos estão ajudando a manchar, mas na minha opinião é mais uma coisa esperada. Nossa, é esperada realmente, Carol Corimbaba? Pedir o ressarcimento, a suspensão do ressarcimento de multas definidas. Você acha que é um avanço isso, de repente? Então, esse assunto claro, como todos que a gente discute aqui, esse assunto é muito complexo. Eu acho que você é um pouco do contraponto aí, da mesa. Porque, primeiro, eu sou contra a ideia de quebrar uma empresa que foi envolvida em processo de corrupção, mas se essa empresa não nasceu dessa estrutura de corrupção, como foi no caso das envolvidas na Operação Lava Jato. Eu digo isso porque, por exemplo, a gente tem o caso na Coreia do Sul, da CIMI, se eu não me engano, que foi envolvida em processo de corrupção. Os diretores foram presos, ela teve que pagar a multa, mas a empresa continuou girando. O problema das empresas brasileiras é que elas se criaram nessa estrutura, né? Então não tem como você separar o joio do trigo aí, então se justifica. Mas uma coisa que eu também tenho as minhas dúvidas da eficiência é do próprio acordo de leniência em si. Porque me soa, o acordo de leniência, para quem não sabe, as empresas delatam, elas falam, né, o que aconteceu em troca de abatimento ou de negociações ali na sua pena. Eu sinto que é meio que um mecanismo de ameaça, um mecanismo moderno de ameaça. Então, assim, até que ponto que isso é justificável e pode ser usado, né? Até que ponto as empresas não falam, as empresas e as
pessoas, que é o acordo de delação premiada com pessoa, é delação premiada. Até que ponto as empresas não falam o que o juiz quer ouvir de fato, né? E não obscurecem. É claro que elas têm que apresentar provas. Então, não sei até onde isso é justificável. E outra... eu sinto que acaba se gerando um mercado da leniência, o mercado da delação premiada, que até o juiz Bretas, lá do Rio de Janeiro, ele é acusado, né, de organizar ali com o órgão acusador e com as empresas, falando, fala isso, fala aquilo. Então, eles meio que negociam como que vai ser o acordo de leniência para limpar a barra das empresas. Então, assim, me preocupa o mecanismo do acordo em si. Claro que pode ter ajustes para que ele seja eficiente, mas hoje isso é bem preocupante para mim. Eu sinto mais como uma ameaça do que como um mecanismo eficiente para combate da corrupção. Bom, delação premiada de pessoa para pessoa, leniência quando é empresa. O que você acha sobre esse assunto, delegado Palumbo? Pensando aqui um pouco como delegado, né, que às vezes a gente desconfia até da própria sombra que sai de perto da gente. Qual que é o interesse do PSOL, PCdoB, Solidariedade, em literalmente advogar para essas empresas? Isso é um dinheiro que está voltando para o erário público. Começo a me perguntar aqui, qual é o interesse de vocês? Por que essa vontade de advogar literalmente para essas empresas, se o próprio Felipe falou que nem elas estão fazendo isso? Aí vai 3 partidos de esquerda, não sei se o PT está por trás disso, e resolve entrar com uma ação para defender as empresas. Então é no mínimo estranho, muito esquisito isso. É um assunto que dá pano pra manga, porque a gente não sabe ainda. Quem deu uma aula mais a fundo aqui foi o Felipe, que conhece esses partidos e que a gente fica surpreso com isso. Essa é a verdade, Palumbo. Muito surpresa. PSOL, PCdoB, Solidariedade. Qual é o interesse deles? Exatamente. Qual que é o grande interesse por trás disso? Quem está por trás disso? Qual que é o grande interesse por trás disso? Será que vão ganhar alguma coisa? A gente começa a pensar assim, porque gratuitamente, vamos advogar para eles não podem pagar tanto, foi errado isso. Não está voltando para o erário público isso? Ou será que não tem juízes envolvidos no processo de corrupção se aproveitando desses acordos? Essa é a minha preocupação, entendeu? Então... Bom, a questão é o seguinte, no Brasil, a gente pode duvidar. Exatamente. E você pode ter certeza, você que está em casa, que esse assunto ainda vai dar o quê? Pano para manga, como eu sempre falo aqui. Quer falar alguma coisa? Não, o ponto que a Carolzinha colocou, eu acho que é muito importante. Assim, o grande problema que eu acho da Lava Jato, e essa é uma das críticas que eu faço, além de outras, é que a Lava Jato ela não protegeu as empresas brasileiras. O que ela deveria ter feito? Deveria ter protegido as empresas, ter cobrado a multa dela e ter criado instrumentos para as empresas continuarem exercendo as suas atividades e continuar empregando as pessoas que lá trabalham. Mas é que depois a Lava Jato disso, Pepe, você não acha que já ficou, a empresa já ficou suja, a gente não sabe se outros acordos futuros dessas empresas também seria de uma forma ilícita? Eu vou te dar um caso concreto. Assim, os Estados Unidos, quando resolveu ir para cima do Walmart, naquele caso emblemático de corrupção no México, né? O que o DOJ, que é o Ministério da Justiça dos Estados Unidos, fez? Obrigou o Walmart a mudar completamente toda a diretoria, dar todos os diretores embora, né? E a colocar um novo setor de compliance, né, de integridade lá, e manteve os empregos e manteve a atividade do Walmart. Aplicou uma multa bilionária no Walmart. O que aconteceu? O Walmart teve que trabalhar em dobro, crescer em dobro, pagando mais imposto para poder pagar as multas, né? Gerou mais emprego e as empresas não quebraram. No Brasil foi o contrário, quebrou todo mundo. Mas você concorda comigo que o país passava por um período muito estranho, para não falar a palavra que eu quero falar aqui, e que isso é novo? Esse modelo que aconteceu na Lava Jato foi um modelo totalmente atípico para o cidadão brasileiro, totalmente atípico. Eu acho que faltou para a população, principalmente para a política do Brasil. Não, foi algo novo. Muito, né? Faltou. Se a gente falar da Lava Jato hoje, a gente vai achar várias nuances aqui que houve despreparo, houve excesso de poder, houve talvez uma despreocupação com o mercado em si. Houve várias coisas para acontecer, mas ela aconteceu. Talvez, daqui para frente, esse modelo da Lava Jato, eles vão pegar o que deu certo e vão replicar, e o que deu errado, eles vão tentar consertar. Ou o contrário. Ou o contrário. Ou o contrário. Vamos pegar o que deu certo e falar, já vamos ficar ligeiro aqui para isso aqui não acontecer de novo. É isso, mas Viva Negão! É isso mesmo. Em debate online promovido pelo jornal O Globo, o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, disse que o texto do PL das fake news voltará à pauta
da Câmara no segundo semestre. Olha só, hein? Para o relator do projeto, o principal desafio será esclarecer distorções sobre a iniciativa legislativa que tem sido alvo do que ele chamou de uma campanha de desinformação. Eu vou começar com você que mais defende essa PL das fake news, meu amigo Felipe Monteiro. Eu defendo a PL das fake news, né? Porque eu acho que a regulação das big techs pode ser um momento para você maximizar a liberdade de expressão e o direito de você falar o que você quer, né? O que eu vejo hoje em dia, isso repeti aqui inúmeras vezes, é as big techs com uma postura autoritária calando pessoas que pensam diferente do mainstream, né? E eu vejo isso recair muito mais em pessoas da direita. O que eu vejo pessoas da direita naquele famoso shadow ban, né, na sombra, né, tendo a sua extensão do que fala restringida, não podendo publicar determinados conteúdos, é gritante, é gritante. Isso só acontece por um certo abuso das big techs. Eu acho que regulando, você não vai limitar a liberdade de expressão, você vai maximizá-la, né, dando parâmetro para as big techs não fazer esse tipo de postura e tendo o canal direto do usuário poder reivindicar e ter a resposta de determinada arbitrariedade no curto prazo. E volto a repetir aqui, ninguém é contra a regulação. Até o Google, recentemente, foi a público falar que é a favor da regulação. O Google aceitou a regulação da União Europeia. O Google tá debatendo a regulação nos Estados Unidos, né? Ou seja, ninguém é contra a regulação, o pessoal é contra o conteúdo da regulação, né? Então, assim, o que a gente tem que parar é de continuar essa retórica e essa narrativa de que eu sou contra a PL, eu sou contra a regulação e começar a discutir a regulação em si, né? Porque regulação pode ser uma coisa boa. Não regular é um problema. Não regular você vai deixar para o judiciário decidir em determinadas situações e nesse aspecto ele vai regular, não vai ser o povo por meio da Câmara dos Deputados. Você vai deixar as questões problemáticas e sensíveis para as big techs decidir, e ela é arbitrária, e muitas vezes, quase todas as vezes, não é? Todas. Então a regulação, todas, o Negão falou aqui, todas. Então a regulação é importante para você maximizar. Claro que eu sou contra regulação que visa restringir direitos de liberdade de expressão, mas a gente tem que discutir o conteúdo da regulação. A gente tem que começar a discutir o conteúdo da regulação, porque a regulação é uma realidade, vai acontecer, e quando você fala que é contra por ser contra, você se excusa do debate. E você, se eximindo de debater, você deixa o debate para as big techs e para o Poder Judiciário. Ora, mas um ponto importante do PL, Negão, é definir uma estrutura administrativa que supervisione o cumprimento de parâmetros legais pelas plataformas. Parlamentares apresentaram a proposta de delegar essa função à Anatel, por se tratar de uma autarquia que já aborda temas conexos às redes sociais. Você que vive, praticamente sobrevive de redes sociais e no mercado da internet. Como é que você vê essa PL e esse posicionamento agora sobre a fake news? Eu também sou a favor de que haja uma regulação na internet, porque esse problema que o Felipe trouxe do Sheldon Banner é uma realidade. Se a empresa, e não é nem a empresa, é se alguém dentro da empresa não for com a sua cara, você se lasca. O Twitter foi a maior prova disso. Tem o Twitter antes de Elon Musk, depois de Elon Musk, onde ele claramente tinha um viés político. O meu problema é quando essa PL ela quer sendo passada, ela está tentando ser passada assim nas coxas. Vamos a milhão e vamos fazer e vamos acontecer sem uma clareza de ideias. O Orlando Silva é péssimo na hora de explicar isso daí. Não sei se ele tem o azar de ter pessoas que não fazem boas perguntas para ele, mas ele mesmo não é muito bom quando ele tem a oportunidade de ele mesmo explicar. O que eu vejo hoje é o seguinte, outro dia eu estava até falando sobre isso no meu canal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para ele chegar à presidência em 2002, ele teve que sair de sindicato, de líder sindical, para depois tentar angariar. Ele teve uma longa jornada até ele chegar a presidente. Jair Bolsonaro, a mesma coisa. Ele passou 26 anos dentro do Congresso, apenas sendo eleito por quem era militar ou quem era próximo de militar. Qual que foi o diferencial do Jair Bolsonaro e qual que foi o diferencial dos candidatos que a gente vê hoje?
a internet. E isso, os políticos antigos morrem de medo, porque políticos antigos não sabem mexer com a internet. Então ele morre de medo do apresentador, que ele quando vai se perguntar, quem é esse negão aí? Que é assim, como esse negão tem 700 mil seguidores? O que ele faz? De que partido ele é? Essas são as perguntas que normalmente esse tipo de gente faz. Ele não consegue entender que tem 700 mil pessoas só num dos meus canais me seguindo porque gostam do que eu falo. Na cabeça do cara, ele tá lá porque ele tá na Jovem Pan, uma vez por semana lá no Linha de Frente. Ele tá... Entendeu? Eles não conseguem entender isso. E eles estão vendo o quê? Que aquele jeito de se eleger, tendo ali o seu curral eleitoral, mandando verba, gastando dinheiro pra caramba, ele tá vendo que esse jeito tá sendo substituído por pessoas que simplesmente usam o celular. Então, eu vejo essa regulamentação desse jeito. Essa regulamentação não é pra calar aquele cara que te ameaça. A Daniela Alves mesmo aqui da casa tá sendo vítima disso daí agora. Ela mesma já tá entrando na justiça contra um cara lá que tava falando um monte dela. Já aconteceu isso comigo, tantos outros já aconteceram. Eu não vejo essa PL eu não vejo que essa PL está afim de ir atrás disso. Eu não vejo essa PL querendo resolver, por exemplo, o problema de Sheldon Ban. Mas numa coisa o Felipe tem razão. Se não houver uma regulamentação, aí entra o judiciário e o judiciário não te põe em Sheldon Ban. O judiciário corta você da internet. Simples assim como a gente está vendo acontecer. Pois é, ambas as coisas já aconteceram comigo, tá? O meu canal no YouTube também já foi derrubado, tá? Eu tive que... Não é assim, excluíram a entrevista. Excluíram o canal. Pra quem vive do YouTube, sabe que o quanto é difícil você angariar, você ali atrás de um inscrito no seu canal. Aí o governo foi lá e, tirou o meu canal. Voltamos com o canal, algum tempo depois, do zero, recomeçamos, ok. Agora o nome Rodolfo Mariz tá com esse tal do Sheldon Ban. Eu não consigo, as minhas postagens são... aparece assim pra mim, você não cumpre a diretriz do Instagram, você não cumpre a diretriz do YouTube, estamos limitando. Minha entrevista com você, delegado Palumbo, no podcast Sem Filtro, nós não conseguimos atingir nem 1000 views ainda, porque derrubaram a nossa live. E assim, eu quando entrevistei a Carol também, tive que tomar muito cuidado com o que eu falava pra ela, porque o meu nome tá lá, estão limitando o alcance das minhas redes. Tanto é que agora no meu Instagram, para crescer, tá difícil. Se você tá assistindo, dá uma moral lá. Carol, ainda mais, a ideia do PL das fake news, segundo Orlando Silva, é se basear nas regras já estabelecidas pela União Europeia, consideradas as mais avançadas do mundo. Mais um modelo europeu tentando se instalar num país de terceiro mundo como é o Brasil. Vamos lá, eu também acho que cada caso é um caso. Eu concordo com o Felipe que tudo tem que ser regulado. Nós somos regulados, né? E a regulação, ela limita os erros, né, que o sistema pode ter. Então tudo tem que ser regulado, isso é fato. A preocupação é, de fato, como que vai ser esse texto. Orlando Silva, vamos passar um breve histórico, vocês lembram, no semestre passado, eles votaram a emergência, né, a urgência de se analisar o caso, mas viram que não iam ter votos o suficiente. O Orlando Silva falou que não, a gente tirou de pauta, porque não ia dar tempo da gente analisar tudo, todas as recomendações, mas é só desculpa, porque eles viram que não ia ter voto suficiente. Agora, o que me preocupa, por que agora ele acha que esse PL, e que tem várias coisas adicionais, né? Ele falou que está garantindo a liberdade de expressão, eu espero que isso aconteça mesmo, né? Por que agora ele acha que, de fato, vai passar essa PL? Por que ele acha que ele vai ter votos o suficiente? Né? É o derrame de emendas que está vindo aí, de dinheiro, as emendas PIX, que a gente estava falando outro dia aqui no Linha de Frente. Né? Qual que é o mecanismo que vai fazer com que essa PL volte? E lembrando mais um ponto. Voltando, acho também que tem que ser organizado, regulado, para que os nossos direitos, inclusive, sejam assegurados. Mas, pessoal, a gente fica com medo de quem que vai regular, a gente fica com medo de quem vai escrever esse texto, né? E lembrando que eleições do ano que vem, ninguém dá muita bola às eleições municipais, mas elas são as eleições que dão força para o governo, para as eleições que vêm em 2026. Eleições ano que vem, a gente sabe que o governo aí tem a intenção de saber o que cada lado está falando, e aí essa PL da fake news não pode controlar a liberdade de expressão da oposição. Então vamos esperar o texto para ver se realmente é o que o Orlando Silva está falando. Carol. Delegado Palumbo, eu sei que você tem a mídia social é muito forte. As suas mídias são, Ele fortes demais, tanto no YouTube quanto no Instagram.
Depois dá uma moral, posta uma foto nossa lá para eu ganhar seguidores, por favor. Sempre postando. Não, para mim isso não é a PL das fake news, é a PL da censura. Esse projeto aí tem que rasgar ele, começar do zero, com comissão especial, passando pelas comissões, e aí sim a plenária. Quando você falou das emendas, eu não tenho dúvida que se o governo injetar bilhões, como vem fazendo aí nos projetos de interesse do governo, é capaz de passar. Por isso que é importante as manifestações pelas redes sociais. O que o Negão falou, eu concordo em tudo que ele falou. Hoje em dia, as pessoas estão ganhando as eleições através de um aparelho de celular, através das redes sociais. E aqueles velhos políticos, aquelas raposas velhas, que tem aqueles feudos, né, pelos interiores, aqui no interior de Ribeirão Preto tem lá aqueles políticos velhos, né, com aquela velha política de pagar aquelas lideranças com dinheiro público, estão desesperados. Porque aí aparece um cara igual o delegado Palumbo, que não gastou R$1 na campanha e consegue pegar o voto que eles gastam milhares e milhares de reais. Já que é para combater fake news, por que eles não fortalecem as delegacias que combatem os crimes na internet? E são poucas, né? Tem uma no estado de São Paulo. Sim. Uma! E a gente não vê nada desses governos, inclusive dos governadores, para fortalecer essas delegacias. E nós vamos fiscalizar, porque o Palumbo está sempre falando sobre isso aqui. Quem sabe de tanta gente falar, abre novas delegacias aqui, velho. No plural e no singular, como eu acabei de falar aqui. Vamos lá. Nessa semana, a presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, se reuniu com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Foi esclarecido que, por conta das sanções relacionadas à guerra com a Ucrânia, o banco não vai considerar novos projetos na Rússia, operando de acordo com as restrições aplicáveis nos mercados financeiros internacionais. Vou começar com essa notícia, Pepe, com você, porque muita gente não entende ainda o que a Dilma está fazendo lá no Banco dos BRICS e agora se reunindo com o Vladimir Putin lá na Rússia. Dois pontos me chamam a atenção, né? Primeiro que, pela primeira vez, eu vejo um presidente do BRICS se reunindo com o líder mundial, como no caso é o Putin, né? Mostrando que a Dilma, apesar de vários pesares em relação a ela, né? Ela, por ter sido presidente do Brasil, ela tem esse poder de agenda, né? E a Rússia faz parte do BRICS, a Rússia dá dinheiro para o banco dos BRICS, logo é natural que ela fala com Putin. Como é natural também que a China e a Índia pressione o Banco dos BRICS para não dar dinheiro e não financiar projetos na Rússia com medo de sanção da União Europeia e dos Estados Unidos. Então eu vejo com naturalidade essa notícia, né? E acho que o caminho é por aí mesmo. O interessante é o Banco dos BRICS manter uma agenda coesa e realmente entregar projetos de qualidade para os países que são seus membros. Negão, fez sentido para você essa reunião da Dilma com o Vladimir Putin? Nada mais do que certo, né? Já que ela é presidente e a Rússia faz parte, ela vai se reunir com todos os outros presidentes. Eu sou bem sincero com vocês, desculpa até o meu termo, mas para mim a Rússia está cagando para as sanções. Mas no caso, o problema das sanções está mais com a gente, com os outros países, né? Porque o Putin pode ter as suas sanções com os Estados Unidos e a União Europeia, mas a gente faz negócio com esses países. Então a gente tem que tomar bastante cuidado aí nessa hora. Meu medo sempre é que Dilma fale mais do que o que precisa. Tomara que o intérprete esteja ali, não só traduzindo, mas também filtrando, né, Carol? Esse é o meu medo. Eu conheço Dilma Rousseff. Ela foi nossa presidente. Ela vai dar uma Dilmada. Um mandato e meio. Meu medo é que ela acabe, às vezes, se enrolando nas palavras ali, mas eu tô muito confiante no intérprete. Perfeito, Negão. Trouxe um pouco de humor. Mas o intérprete é só pra traduzir ali, Carol Curimbaba, fala pra mim o que você acha desse encontro entre Dilma Rousseff, quem diria, e Vladimir Putin. É delicado porque ela é presidente hoje dos BRICS, mas é ex-presidente do Brasil. Mas na sua função, faz parte da sua função conversar com os presidentes dos BRICS, que fazem parte ali do banco. Mas um ponto que ela está discutindo fortemente ali não é de dar dinheiro para a Rússia, mas sim da questão da moeda única, que ela está falando muito, especialmente de usar a moeda chinesa, né? Que Lula vem falando desde a primeira visita dele ali na China no começo do semestre. Essa utilização da moeda chinesa também é uma sinalização contra o Ocidente, digamos assim. Tem seus benefícios e tem seus malefícios. Eu sempre falo, a China, para mim, já é o grande líder global aí. A utilização de moeda chinesa reduz os custos dos intermediadores e até estimula a venda.
mas vai convencer as empresas brasileiras a usarem uma moeda que tem sim seu risco, porque o governo, esses governos, Rússia, China, são ditaduras, eles manipulam o câmbio. Então você não sabe para que lado que vai, você não sabe se não tem transparência para você saber a movimentação. Então é muito arriscado, mas faz parte do jogo a Dilma ir lá falar com eles. Eu também espero que a intérprete filtre bastante, viu, Negão? É isso. Delegado Palumbo, se a gente vai escutar a Dilma... Ela foi dar uma dilmada lá? Foi talvez pegar alguma técnica para estocar o ar. Eu tenho certeza que nem ela sabe o que ela está fazendo ali, viu? Mas eles querem sim implementar essa moeda única. O único problema é os Estados Unidos, né? Será que eles vão querer que o dólar fique para trás? Creio que não, né? Então é um grande problema e eu tenho certeza absoluta que a Dilma não tem a mínima noção do que ela está fazendo lá. Olha isso aí, gente. É notícias para outros linhas de frente, tá? Eu quero agradecer a enorme audiência de todos vocês. Muito obrigado de verdade pela enorme audiência. Jovem Pan, jornalismo independente. Linha de frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.